Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, amigos obstinados. Começando agora o programa Inovação e Negócio aqui na Record News. Pessoal, quando se fala em mudança, fazer mudanças, normalmente imaginamos que haverá pela frente uma série de dificuldades e bastante trabalho. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando falamos de mudanças mais profundas e significativas, que virão mexer com a essência do que somos e em que acreditamos. Mudar o nosso mindset pode exigir enfrentar crenças pré-estabelecidas, superar a falta de autoconhecimento e até mesmo submeter-se a um processo doloroso e de muita resistência. Estamos falando de elementos incrustados em nossa mente mais profunda, que sempre aparecerão em momentos chaves da nossa vida. É importante lembrar que mudar para um mindset de riqueza trará incontáveis benefícios. À medida em que sua mentalidade se volta para a prosperidade, a abundância e a riqueza, expandem-se suas possibilidades e opções. Sua resiliência e a flexibilidade para adaptar-se ao novo aumentam e melhora a sua qualidade de vida como um todo. Assim mesmo que seja desafiador, vale a pena enfrentar as dificuldades necessárias para realizar essa mudança. E aí, você está disposto? Eu acho que sim, né? Pois você está acompanhando este programa. Por falar nisso, fique ligado, viu, que daqui a pouco eu volto para responder a mais uma pergunta de um seguidor meu que eu recebi lá nas minhas redes sociais, ok? Por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esses conteúdos podem ajudar você a ressignificar a sua vida e da sua empresa. Talk Cateno. Uma boa conversa com quem entende do assunto. Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Talk Cateno. Eu sou o Márcio Kogut e no episódio de hoje recebemos Paula Saião para falar sobre os pilares e as estratégias de marketing do Banco do Brasil e debater sobre o cenário e as tendências de comunicação e marketing que devem impactar o setor bancário nos próximos anos. Paula Saião é diretora de marketing e comunicação do Banco do Brasil, vice-presidente do Conselho de Administração da BB Asset, membro do Conselho de Administração da Livelo e faz parte do Conselho de Marketing da Febraban. Paula também lidera estratégias de comunicação institucional e de marketing para públicos internos e externos, gerenciando todas as ferramentas de marketing e comunicação da marca do Banco do Brasil. E como parte de sua carreira no BB, ela também atuou como diretora de negócios digitais, liderando a estratégia e projetos de transformação digital e inovação. Paula, seja muito bem-vinda ao Talk Cateno. Obrigada, um prazer enorme estar aqui, né, numa empresa que não é só uma empresa de meios de pagamento, e sim uma parceria muito bacana com a Cielo, né, e o Banco do Brasil, com foco aí sempre na inovação, na eficiência e aí na descoberta de novos caminhos e experiências para os nossos clientes. Que legal, Paula.
mais uma vez, seja muito bem-vinda. Mas antes da gente começar esse bate-papo, a gente sempre gosta aqui no Talk Cateno de a gente conhecer um pouquinho a trajetória dos nossos convidados. Então, queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória da Paula e a jornada até chegar a se tornar diretora de marketing do BB, uma empresa centenária, né? Uma estatal centenária e um banco que está aí praticamente num terço dos brasileiros, que tem mais de 2 trilhões sob gestão. Conta pra gente. Exatamente. O banco, ele faz parte, né, da vida do Brasil, né? Não é à toa que ele tem o Brasil no nome, então é uma responsabilidade muito grande. Eu comecei minha carreira como todo funcionário do banco, né, passando num concurso do banco, indo trabalhar numa agência, mas logo depois fui trabalhar e trabalhei muito tempo na área de fomento à cultura do banco, que é o trabalho dos Centros Culturais Banco do Brasil, que é um projeto que perdura aí por mais de 30 anos e é um dos cases de maior sucesso, né, que a gente tem no Brasil hoje, no que se refere a fomento e à cultura, né, no Brasil. E comecei minha carreira ali. Então, foram várias áreas, assim, dentro da área de marketing, mas o começo foi um começo muito importante, né? Porque ali, ao fomentar projetos e ao ter que lidar com os artistas e todo com essa economia criativa, né? Propondo editais, então numa ponta você tem, né, o fomento a projetos, pessoas com um canal para poder escrever, e aí sem discriminação, ou artistas, ou o que for, e a gente tem de um outro lado um público, né, que precisa ver, né, o brasileiro precisa ter acesso às coisas boas que estão aí, inclusive pelo mundo. Então, acho que o CCBB é esse case de sucesso. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto durante muitos anos. Depois fiz o prova de executivos do banco mesmo, fui selecionada dentro daquela qualificação interna do programa de ascensão, e aí a partir dali fiquei na bolsa, fui nomeada executiva na diretoria de marketing. Mas então, você começou qual que é o cargo? posto efetivo. Que às vezes as pessoas olham, né? Quando a gente chega no topo, chega numa posição mais elevada, as pessoas olham, mas esquecem que tem uma trajetória muito grande, né? Tem uma jornada muito grande até chegar onde você chegou. Exatamente. Então, eu fui de posto efetivo, assistente, né? Depois fui a gerente, depois fui gerente de comunicação no CCBB, depois fui gerente da programação do CCBB, depois virei diretora do CCBB em Brasília, depois comecei a trabalhar com todos os CCBBs pelo Brasil, numa gerência de divisão que existia na diretoria de marketing. E aí, quando eu entrei pro programa de executivo, foi um período de muito estudo mesmo, de entender o escopo e o tamanho do banco, né? Que é também o banco do agronegócio, que é também o banco do setor público, que agora é o banco do crédito consignado, né? Que estamos fazendo aí um trabalho lindíssimo com o crédito do trabalhador. É um banco que tem um propósito e uma vocação de alavancar a economia e o Brasil, né? Passei, quando estava na diretoria de negócios digitais, me tornei diretora na diretoria de negócios digitais depois de uma longa caminhada no marketing, mas foi bem na época da pandemia e da implementação do Pix, por exemplo, né? Então foram desafios que foram vencidos ali, né, com relação ao comportamento do consumidor, que mudou de uma hora para outra, né? A gente viu uma digitalização muito maior, principalmente dos serviços financeiros durante a pandemia, né? Porque as pessoas não tinham acesso à agência. Então, todo esse processo de transformação, isso foi, vamos dizer, um pouco acelerado, né? Mas a experiência digital nas plataformas do banco foi um trabalho que a gente teve que encarar de frente de uma hora para outra, né? Não, e vocês estão de parabéns, porque no fundo, eu sou da área de digital, da área de fintech, né? E sou cliente do BB, sou cliente do Banco do Brasil e de vários outros bancos, né? E por ser uma estatal, um banco tão grande, com tanta responsabilidade, vocês olham realmente para várias frentes, principalmente para a frente, um banco de fomento, para ajudar o pequeno empreendedor. Mas vocês têm uma coisa que, na minha opinião, é muito diferente, que vocês são rápidos, são eficientes, mesmo por ser uma estatal, e vocês têm uma tecnologia e uma experiência muito bacana. Eu, dentro do aplicativo do BB lá,
eu tenho uma experiência como se fosse de uma empresa, de uma fintech, não de um banco estatal. Eu tenho uma experiência muito bacana. Para vários produtos ali, você contrata vários produtos e tal. E eu, na época, trabalhei, criei uma fintech de consórcio na época, e eu validei muito o BB, porque vocês foram um dos pioneiros que colocaram a contratação do consórcio no aplicativo. E ninguém tinha. E eu vi isso, eu me espelhei muito em vocês, porque eu criei uma empresa 100% digital de consórcio quando eu estava nessa área. Então, eu trago para vocês aqui uma visão como empreendedor e cara de tecnologia, que além da comunicação, além do propósito que tem o banco, vocês têm uma experiência do cliente no aplicativo muito bacana. É uma experiência que, para mim, me surpreendeu, porque às vezes você pega alguns bancos grandes, mas que são bancos privados, eles não têm uma experiência, um user experience tão legal no aplicativo como o BB. Esse é um ótimo ponto, porque eu ouvi várias vezes lá atrás, quando a gente começou a estudar esse assunto, né, e tentar desenhar com várias áreas do banco, áreas de cliente, Carlanese na época, Mastroianni, que foi diretor de negócios digitais, várias pessoas, né, ali, a gente debateu muito em cima desse propósito, né, então assim, e aí eu ouvi demais, assim, será que a gente pode comparar o app do banco com o Netflix? Porque um é banco, o outro é para assistir filme. E eu sempre falei isso, assim, a gente tem, porque ninguém vai ter uma experiência digital e vai falar assim, não, então é banco, então vou dar uma notinha aqui melhor só porque é banco. Não, a experiência digital é o consumidor no centro. Então, a gente precisou olhar para outros apps, né, outras marcas, que hoje são parceiras nossas, Uber, Netflix, né, no marketing, inclusive, mas almejar uma experiência orientada a dados da mesma proporção do que o consumidor estava sendo servido na internet. Então, assim, o banco sempre teve uma fortaleza muito grande de tecnologia, sempre investiu muito nos seus legados, né, para que é um banco, afinal, né, de mais de 200 anos. Então, essa parte é complexa, a migração de sistemas, né, para a nuvem e tudo isso, mas a gente sempre tentou, na estratégia, colocar o cliente no centro. E colocar o cliente no centro é deixar que ele escolha a sua interface, né? Que você esteja preparado, que seja física, pelo telefone. A gente costuma dizer, né? Atender um telefone é uma experiência de marca. Não, então, quando você vai com essa cabeça e quando você vai com esse propósito de realmente colocar o cliente no centro, é você pensar que tem que ter um banco para cada cliente no mundo de dados hoje. Porque o meu comportamento ele pode ser parecido com o seu, mas ele é diferente, né? Então, se eu quero essa hipercustomização, se eu quero ser atendida de forma única, eu tenho que colocar o cliente no centro. Então, no digital, a gente, quando traçou a estratégia, é muito isso. O banco é uma plataforma, né? E a gente tem que ser guiado, e aí se mistura um pouco com o marketing, porque é sobre o que o cliente quer, e aonde ele está clicando, e aonde ele se sente. Então, se ele se sente confortável de comprar um consórcio pelo app, é lá que nós vamos botar e é lá que ele vai fazer, mas numa experiência cada vez mais fluida, né? Então é diferente a construção de produtos antes e a construção de produtos agora no digital, porque não é só você fazer um produto e colocar lá na prateleira. Você tem que acompanhar e ver se a sua experiência digital está no mesmo nível das outras experiências digitais que estão acontecendo por aí. E elas estão cada vez com menos passos, né? Mas, enfim, aí a gente com o marketing digital, com a estratégia digital, com a estratégia de parcerias no app, com o app como marketplace, com outros canais como o WhatsApp, utilizando a própria comunicação interna para alavancar isso, aí sim você tem, né, uma estratégia com o cliente no centro que você persegue sempre uma evolução baseada na evolução do mercado mesmo, né? Para que você consiga estar ali no play, vamos dizer assim, né? É isso aí. Então, vocês se preocupam desde o empreendedor, do pequeno consumidor até o cliente premium. E como você que está na comunicação e no marketing, como vocês
tem essa percepção e essa estratégia de prospecção dentro do banco para perfis de clientes diferentes, assim? Aí eu vou te responder como se você fosse meu cliente, tá? Tá. Eu vou te responder o seguinte: colecione momentos que eu vou te dar o melhor produto que se adapta ao seu momento de vida e ao que você precisa. Legal. Porque se eu não pensar assim, né, eu não vou conseguir te atender de forma plena que você fique plenamente satisfeito comigo. Então, assim, entender o seu comportamento e o que faz sentido para você de uma forma hipersegmentada é o nosso goal, né? Para que você escolha colecionar momentos a partir de uma experiência do Banco do Brasil e que o seu meio de pagamento seja essa chave para que você possa acessar todos esses benefícios. É claro que a gente tem, né, as outras áreas e isso tem que ser organizado. De novo, 70 milhões de clientes, quantos são alta renda, quantos são estão ainda ali no... Então, assim, como que a gente na comunicação vai imaginar isso? A gente vai ter que ter na área de produtos essa customização, e a gente vem trabalhando em cima de benefícios, mas é no atendimento ao cliente, na recepção do cliente, na experiência dele com a marca, é que eu vou dar o produto para ele usar. Entende? Então, assim, em termos de comunicação, como esse leque é muito grande, se eu não pensar e não colocar o cliente no centro de novo, eu vou ter um acocho de retalhos. É verdade. E não vou ter uma comunicação única num propósito único. Então, qual é o nosso, e aí eu posso dizer nosso agora como Cateno propósito conjunto, é trazer essa inovação e essa eficiência para que a gente consiga realmente ler o que o cliente precisa na hora de forma automatizada. E aí, é claro, quando a gente faz essa cesta e essa proposta de valor, que é muito bem feita pela nossa diretoria de clientes ali, né? A Larissa trabalha muito nisso, nesses pacotes, é de forma que, para você faz sentido a sala VIP, porque você viaja muito, para um outro cliente, às vezes não. Faz outra Então, coisa, eu né? saber Precisa de outra reconhecer coisa. isso, eu acho que essa é a grande chave, né, da gente evoluir para que a gente tenha produtos adaptados ao cliente e não clientes adaptados aos produtos. Né? Eu queria que agora você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aí e para os clientes e parceiros, né, do Banco do Brasil. Qual é o papel do Banco do Brasil e qual é a sua missão aí que ele cumpre aí na sociedade? Olha, eu falo que sempre o banco é difícil falar porque é um caso de amor, né? Não tem jeito. Mas é assim, é essa história, né? É você trabalhar numa marca que antes de você nascer, ela já existia com um propósito muito forte. Então, essa responsabilidade é muito grande. Eu queria aqui nas minhas considerações finais, muito agradecer pela oportunidade, pelo carinho. É uma iniciativa muito relevante essa, né, de conexão e da gente poder ter esse espaço para falar um pouco, para receber, porque eu também escutei bastante, né? E a mensagem é essa mesmo: vamos se mexer para que a gente não fique esperando algo que às vezes venha, né? Que a gente faça isso mesmo, que a gente proponha projetos, que a gente troque projetos, que a gente troque muita figurinha, que a gente consiga sentar para realmente fazer algo integrado para o Banco do Brasil mesmo, para a gente deixar mesmo esse legado dessa virada, né, de forma que a gente tenha aí uma força de mercado junto, né, e uma força de mercado e valor de marca, mas também a gente tenha aí, saia na frente aí nessa competição por negócios, mas de uma forma mesmo que a gente faça a diferença na vida do cliente. E no mundo colaborativo, né? E no mundo e na sociedade, né? Com tudo o que a gente se propõe, que eu digo, né, dentro desses territórios, cultura, esporte, inovação, tecnologia, é numa visão do todo e de sociedade. Então, marcas são super bem-vindas, né? Concorrentes ou não em determinados
assuntos, né, por exemplo, para a educação financeira, para a parte de fraudes e seguranças, né? A gente precisa se unir para isso, né? Exato. E não competir. Então, acho que a palavra final é essa. Eu estou muito feliz. Parabéns pela iniciativa. Parabéns aqui ao Henrique, né? Também, porque eu sei que ele é um grande patrocinador e incentivador dessa conexão. E a gente está lá de braços abertos, portas abertas, né? Minha equipe tem os 6 executivos, né? Tá todo mundo ali de portas abertas esperando aí as novas conexões e os nossos novos projetos que vão levar a gente aí a outro patamar no futuro. Que legal. Muito obrigado, Paula, mais uma vez pelos insights e por toda essa experiência aí que foi enriquecedora aí para todo mundo que está assistindo nas plataformas digitais e ouvindo o Talk Cateno. Tá, queria deixar um beijo aí, um abraço a todos os colaboradores, né? E aí eu espero ver todo mundo lá por Brasília alguma hora. Legal, pessoal. E muito obrigado a você que nos acompanha aí, que acompanha a Cateno pelas plataformas digitais, curtindo e compartilhando aí os nossos conteúdos e insights com toda a sua rede de contatos aí. O Talk Cateno está em todas as redes e plataformas e se você puder compartilhar com seus contatos aí, eu tenho certeza que todos vão gostar de todos esses episódios que a gente já teve e dos próximos que a gente ainda terá. Então, eu fico por aqui, mais uma vez, obrigado por toda a sua audiência, obrigado, Paula, e nos vemos no próximo episódio do Talk Cateno. Inovação e negócios. Oferecimento Agency. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação e negócios. E a pergunta de hoje no meu Instagram vem de Fortaleza, Ceará. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entre aí no @JanguiaDiniz. Lá eu posto dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. A pergunta vem de Juliana Lima. A pergunta dela é a seguinte: eu tenho uma pequena loja de artesanato com 4 funcionários. Como posso aumentar as vendas? Todo mundo pergunta sobre vendas, né? Juliana, explorar novos canais de venda, como plataforma online ou feiras locais, pode ser uma boa maneira de conquistar mais clientes. Além disso, aposte em promoções ou edições limitadas para gerar interesse. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado em imersão presencial de 3 dias. E esse programa pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, viu? Inscreva-se, acesse o QR Code aí e faça a sua inscrição. Meus amigos, o programa de hoje está ficando por aqui, viu? Mas amanhã estaremos de volta. Seja obstinado que dá e participe. Inovação e negócios. Oferecimento Agency. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.